Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela e juntinhos estamos na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. Nesse episódio, fundamentação teórica. Bom, passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, olhos pretos, 1,64 m, 41 anos. Estou com um vestido de estampa clara, mas com imagens pretas de gatinho, que fofinho. E ao fundo está a nossa tela interativa. O meu sinal na comunidade surda é Anabela. Bom, então, nessa trilha do resumidinho de metodologia científica, episódio Fundamentação Teórica. Bom, o que fundamenta a sua proposta? Essa é a palavra. Lembra aqui da nossa trilha? Na nossa trilha aqui a gente tinha as normas, que nós vimos as normas iniciais, que é a estruturação do texto. O nosso gatinho, aí falando de gatinho, tudo a ver, hein? O nosso gatinho com essa pergunta aí, que é o problema, que é o quê. Depois a gente tem os objetivos, que é o para que você vai fazer isso. Depois você tem a justificativa, que é por que você vai fazer isso. E, enfim, chega a fundamentação teórica. Sim, a fundamentação teórica é para desesperar mesmo, tá? Essas imagens, esses GIFs aqui, é para desescabelar de verdade. Porque a fundamentação teórica é uma das partes mais difíceis de elaborar da pesquisa científica e do texto acadêmico. Então, você vai aí vai mergulhar nos livros, nos textos, para você elaborar a fundamentação teórica. E a fundamentação teórica são os fundamentos. O próprio nome diz, fundamentação teórica, são os elementos teóricos que te dão base, que te apoiam naquela ideia. Então, se você vai falar sobre a educação como um direito, quais são os elementos, quais são os fundamentos que vão te dar base? Bom, os fundamentos que podem te dar base é a Constituição Federal, a Declaração dos Direitos Humanos, que traz a educação como um direito social, a Constituição, que traz no artigo 6º a educação como um direito social, a Lei LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fala sobre a educação. Então, fundamento é aquilo que vai te dar base, aquilo que vai te apoiar, aquilo que vai ancorar suas ideias. Como dizia Lavoisier, na ciência nada se perde, né? Tudo se transforma, então sempre vai existir alguém que falou alguma coisa que te inspirou. E esse alguém é como na jornada do herói, né? Que aqui a gente tem uma jornada. Na jornada do herói, se você está caminhando por aqui, você vai encontrar com quem? Você vai encontrar com um mentor. É o seu mentor, é a sua ajuda sobrenatural. A gente fala ajuda sobrenatural porque às vezes são pessoas, né, de passados. Por exemplo, Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, são pessoas que já estudaram, já fizeram essas pesquisas e te dão base para você falar, por exemplo, sobre o desenvolvimento infantil, sobre o processo de construção do conhecimento, sobre o diálogo como prática educativa. Então, a fundamentação teórica é sempre isso, é sempre o que vai te dar a base. E como é que acontece a fundamentação teórica? Bom, a fundamentação teórica é o quê? Para o Prodanov, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a fundamentação teórica é a apresentação adequada dos principais conceitos teóricos necessários à compreensão do tema. Se eu vou falar de reforma do ensino médio, eu tenho que apresentar o que é o ensino médio, o que é a reforma do ensino médio, o que essa reforma está trazendo. Então, os elementos que vão me dar base vão ser esses elementos conceituais. Se eu for falar, por exemplo, de desenvolvimento infantil, eu vou falar do que é a criança,
Não é? O que a criança realiza de 0 a 2 anos, de 3 a 6 anos. Então, eu vou dizer sobre isso, eu vou conceituar essas partes. Se eu vou falar, por exemplo, sobre o direito da educação, eu tenho que dizer o que é direito, o que é educação, não é? Como esses dois se relacionam. E fui eu a primeira pessoa a falar sobre direito e sobre educação? Não. Então, eu tenho que trazer quem é que falou sobre isso, quem já pesquisou sobre isso. Como é que eu faço? Bom, aqui a gente volta lá no nosso adorado Pedrinho que é minha fonte de inspiração. O Pedro Demo, lá no livro que está disponível na biblioteca virtual, ele vai dizer o quê? Aqui você vai trazer os argumentos. Lembra da autoridade do argumento? Então, a autoridade do argumento vai vir aqui ancorada na sua pesquisa, nas pessoas que já pesquisaram sobre o assunto. Então, a argumentação é a parceria da consistência, que significa capacidade de fundamentar o que se diz, aduzindo razões bem elaboradas e sempre abertas. Todo fundamento bem feito é sem fundo, no sentido de que nunca vai se completar, mantendo-se questionável de tal sorte que já fosse inquestionável. Fundamentar é principalmente questionar, mantendo-se todo questionamento naturalmente questionável. A fundamentação não é apenas um esforço lógico, pode ser igualmente experimental e empírica. Então, na argumentação, ela é a parte mais difícil, uma das partes mais difíceis da produção científica ou da produção acadêmica, porque é quando você levanta os argumentos. Olha, vamos dar um exemplo caseiro. Aí a criança estava brincando e aí a bola acertou o vaso. Tinha 3 crianças brincando. E aí você pergunta, quem foi que chutou a bola? E aí um deles fala assim, não fui eu. Sim, mas por que não foi você? Me diz. Aí a criança vai dizer, olha, não fui eu porque eu estava sentado lá fora, eu não estava brincando aqui dentro. Então, olha, tá vendo o argumento dele? O primeiro argumento dele é que ele não estava presente. Então, qual é o segundo argumento, será? Porque aí o outro pode alegar que ele estava sim. Então, os argumentos, os seus fundamentos devem ser fortes o suficiente de maneira que ele continue se mantendo aberto, que ele continue se mantendo questionável. Porque a pesquisa e o conhecimento científico, ele não é fechado, ele não é uma verdade absoluta, ele é uma verdade provisória. Ele é uma verdade provisória porque eu pesquisei hoje sobre o desenvolvimento infantil e descobri que de 0 a 2 anos acontece isso, mas amanhã outros pesquisadores podem vir e apresentar outros fundamentos. Então, é nesse sentido que o Pedro Demo vai falar que a autoridade do argumento tem que manter-se aberta. Ele também, lá no livro que está disponível na biblioteca virtual, ele vai dizer que a fundamentação teórica tem que discorrer sobre o que já foi escrito sobre o tema, trazendo os conceitos e os termos mais essenciais, fazendo uso das citações para justificar sua ideia e utilizando autores e referências importantes para compreender o assunto. Olha só, aqui está o cerne de toda a fundamentação teórica. A gente vai ler mais uma vez, perceba. Ó, discorrer sobre o que já foi escrito sobre o tema, trazendo conceitos e termos. Então, num primeiro momento da fundamentação teórica, se você está falando de reforma do ensino médio, você tem que explicar o que é o ensino médio, o que é a reforma. Se você está falando de desenvolvimento infantil, o que é desenvolvimento? E o que é infantil? O que é a infância? O que você está compreendendo como infância? Se você está falando sobre direito à educação, o que é direito? O que é educação? Depois você vai fazer o uso das citações para justificar a sua ideia, né? Para fundamentar, utilizando autores e referências importantes. O que é isso, autores e referências importantes? Você tem 2 formas de conferir autoridade ao seu argumento. Ou pela testagem, pelo experimento. Então, você testou essa caneta com 2.000 pessoas escrevendo aqui no quadro e dessas 2.000, 1.900 conseguiram usar a caneta adequadamente. Então, o seu experimento tem autoridade, ou seja, você fez um teste, fez uma modelagem, fez um experimento e ele deu um resultado positivo.
A outra forma de você ter autoridade no argumento é você fazendo referência. Então pensa, uma coisa é você, por exemplo, eu, Anabela, chegar ao juiz e dizer que eu não sou culpada. Outra coisa é um advogado chegar lá e falar que eu não sou culpada. Então, quem é que tem aí maior relevância? A minha pessoa ou nessa situação, nesse contexto jurídico, o advogado? Lógico que é o advogado, porque ele tem conhecimento técnico sobre o assunto. Ele sabe como redigir a peça, os argumentos que ele vai usar. Então, quando o Pedro Demo fala aqui que eu tenho que usar citações de autores e referências importantes, são pessoas que já pesquisaram, que já testaram sobre aquele assunto, que já escreveram sobre o assunto. E aí a gente vai falar de citações um pouquinho mais adiante, mas a citação é você dizer no seu texto o que foi dito por outro. Você não pode dizer que é seu. Se você dizer que é seu, é plágio. Então você tem que dizer que é do outro. E aí a gente vai aprender como é que faz essas citações. Mas a ideia da fundamentação teórica é essa. E aí o que a gente tem? Bom, a gente tem que para fazer a fundamentação teórica, você precisa de organizar ela em alguns procedimentos, tá bom? Que é a pesquisa científica ou para o seu trabalho acadêmico. Então, olha só, se você estiver falando da fundamentação teórica numa pesquisa científica, você vai tentar construir argumentos tanto de testagem, de experimentação, quanto teóricos, que são os autores. Você tem que usar os dois. Quando você trabalha com um texto acadêmico, você vai usar praticamente a fundamentação teórica, a fundamentação de bibliografia, ou seja, outros autores ou outros textos que falam sobre o assunto. E aí, como que você pode construir a autoridade do argumento? A gente tem alguns caminhos, tá? Um deles é você pesquisar as fontes para um bom referencial teórico ou uma revisão de literatura. Então, referencial teórico é se eu estou falando de um trabalho científico, revisão de literatura se eu estiver basicamente fazendo um texto de bibliografia. São livros e artigos específicos sobre o tema escolhido. Presta atenção aqui, olha, chega pertinho. Temas, específicos, livros e artigos. A gente vai descobrir o que é isso. Então, não é nenhuma fofoca, não é nenhuma, né? Não é alguém que disse, que me disse, não é uma reportagem só. Ela tem que ter substância, ela tem que ter credibilidade, tem que ter confiança. E esse daqui, como construir a autoridade do argumento, vai ficar para o nosso próximo episódio, é claro, né? Aqui você entendeu o que é fundamentação teórica. Então, fundamentação teórica é levantar toda a bibliografia, todos os autores possíveis que vão tratar sobre aquele assunto. Para você ver um exemplo, vou trazer aqui, a gente tem, bem nesse texto que nós estamos usando aí nessa jornada, aqui você pode perceber o destaque desses autores. Onde estão os meus autores aqui? Esse texto é um texto que a gente apresentou ao CIET, né? Aqui, ao CIET, foi apresentado ao CIET em 2022, tá? Esse daqui é um artigo, e esse artigo, ele está ancorado em quê? Nós estamos tratando nesse artigo sobre o uso, né, da curiosidade, como a curiosidade pode ser usada em aplicativos eletrônicos, tá? E aí a gente vai se ancorar em quem? Então, olha aqui minha ancoragem, minha fundamentação teórica. Vygotsky, Dewey, Bassic, Morin, Freire e Idel. Então, eu sempre vou me amparar em outros autores. Aqui num outro texto também, que é mais decorrente de um relato de experiência, então ele é um texto mais, aqui é um texto mais científico, digamos aqui, né? Esse daqui ele não é, o outro era um relato de experiência, esse daqui o uso do WhatsApp é um texto mais científico, decorrente de uma pesquisa, e aqui eu também vou ter ancoragem científica. Então, olha só, como que eu percebo qual que é a ancoragem científica? Eu tenho aqui, algumas palavras que vão me conduzir a esses aportes teóricos. Então, olha só, os aportes teóricos
se baseiam no pensamento complexo, então olha aqui, pensamento complexo bem aqui em cima, no conectivismo e na abordagem metodológica da pesquisação. Então, ao longo do texto, eu vou trazer os elementos que se baseiam no que eu falei aqui, pensamento complexo, conectivismo, abordagem metodológica. E aqui, nesse outro texto, vou trazer ao longo da discussão a comentários e passagens que vão dar apoio ao uso dessas tecnologias como a partir desses autores que a gente citou aqui, a partir do Vygotsky, a partir do Dewey, da Basic e da Moran. Então, essa é mais ou menos uma ideia, né? A gente vai ver com mais carinho como que faz cada um desses processos nos nossos próximos episódios. Então, o que é fundamentação teórica? É todo esse levantamento bibliográfico que vai te amparar, que vai te ancorar, garantindo autoridade para o seu argumento. E próximo episódio, como fazer. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.